Tudo aquilo que é diferente, geralmente já gera automaticamente um preconceito para com o conhecimento das pessoas, né? O que é o Tá. preconceito, né? É Sim. uma pré-visão daquilo que as pessoas não conhecem. E Isso. quando a gente não conhece, automaticamente já brota em si, e é natural do ser humano, que haja uma opinião, um conceito, um ataque, por muitas vezes não conhecer. E eu sou prova viva disso, porque todos os dias eu acordo com milhares de mensagens no meu direct. Pessoas me apoiando e pessoas também, na sua grande maioria, me xingando de tudo com que é nome, falando as piores palavras possíveis, pensando que de alguma maneira isso poderia me atingir, poderia me parar. Mas o propósito que me move, ele é muito maior do que qualquer tipo de ataque. Nenhuma palavra contra mim lançada, seja ela de maldição, tem efeito, porque eu creio num Deus que escolheu os improváveis. Eu creio num Deus que escolheu pessoas que não têm cara de nada, que não são nada, para poder fazer a diferença nesse mundo tão caótico e tão cruel que hoje a gente vive. Sim. E é por isso que eu existo, né? E, inclusive, esse é o título do meu livro, Muito Prazer Eu Existo, que a partir de março de 2026 será lançado. Pô, que É legal. uma autobiografia onde eu narro todo o meu testemunho de vida, tudo aquilo que eu passei, Tá. todas as experiências que eu já tive, o porquê que eu me tornei assim, né? O que, que me fez ser assim, e desvendar, eu acho que desmistificar também muitas coisas que as pessoas pensam ao meu respeito, que não são verdade. Hoje a gente vive ainda num sistema religioso cruel, né? Um sistema religioso que infelizmente traz morte espiritual para muitas pessoas. E eu vim aqui hoje para poder trazer um pouquinho da minha história, um pouco do meu testemunho, um pouco de quem sou eu, um pouco para matar a curiosidade das pessoas, um pouco para esclarecer algumas coisas também. E eu penso que toda oportunidade ela é importante. Então, Lógico. quando eu recebi esse convite, eu fiquei muito feliz, né? A sua equipe foi extremamente amável Obrigado. ao Legal. me abordar. Eu confesso a você que eu costumo dizer que o meu ministério, né, a minha carreira, ela está sendo construída a conta-gotas, porque em média hoje eu tenho 3 milhões de visualizações e de visitas no meu perfil. Muita coisa. É muita coisa. Mas quando eu olho para o meu número de seguidores, eu tenho uma média de 35 mil seguidores. Se você for parar para pensar, é como se 10% do que chegasse ficasse, né? Sim. E é um conteúdo orgânico, ou seja, eu não pago nada, eu não impulsiono nada, não tem tráfego pago em nada. Todos os meus resultados hoje, eles são orgânicos. Sim. E se a gente tivesse hoje esse mesmo número de seguidores, por exemplo, onde as pessoas fossem um pouco mais inteligentes e não fossem tão ignorantes, tão preconceituosas, Sim. eu tenho certeza que essas mensagens que eu emito todos os dias são mensagens que chegariam a mais pessoas que precisam. Mas hoje os ataques eles são enormes. Mas eu estou aqui, né, sinônimo de fé, de resistência, para prosseguir o alvo que é muito maior, que é levar o amor de Deus para todos. E quando a gente fala quando você fala em ser diferente, o que que é ser diferente? Ser diferente é sair do padrão, né? Aham. É ser diferente de tudo aquilo que a gente está acostumado, né? Então, Tá. é exemplo disso, né? Eu sou um homem que Tá. tenho cabelo grande, que uso maquiagem, que uso salto, que uso roupas diferentes. Isso já é um problema para a sociedade. Por quê? Tá. Porque nós fomos criados de uma forma muito conservadora, onde menino usa azul e menino usa rosa. Tá. Boneca é feita para menina e carrinho é feito para o menino. Menina gosta de Xuxa e menino gosta de... Eu vou falar, vou denunciar a idade, né? Sim. Menino gosta de Jiraya, de Jaspion, né? De Batman, de Robin. Max Steel, eu tinha Max, Max Steel, hein? Você Max lembra do Max Steel, Steel? opa, Max Steel. E as pessoas têm esse conservadorismo ainda muito encralacado dentro delas, né? Tá. A minha geração, que é a geração do final dos anos 80 para o começo dos anos 90, foi uma geração que, quando se fala de homoafetividade, né? Que é o que é chamado de homossexualismo, né? Homossexualidade. O homossexualismo hoje a gente nem utiliza mais porque o sufixo ismo já dá uma conotação de doença. E a homossexualidade ela não é uma doença, ao contrário, né? As pessoas não escolhem ser homossexuais.
Ninguém escolhe. Assim como ninguém escolhe a heterossexualidade, o homossexual ele não escolhe ser homossexual. Porque se você for parar para pensar, em sã consciência, ninguém escolheria ser homossexual. É muito difícil. Você passa por inúmeras situações. Ainda mais quando é alguém como eu, que saiu da bolha, né? Eu falo que eu furei a bolha com o salto do meu escarpão. Eu sou evangélico, não aceito pela grande massa evangélica. Tá. Hoje, eu não posso ir a nenhum culto evangélico de uma igreja tradicional, porque certamente eu vou receber algum olhar, eu não vou ser bem-vindo, eu não vou ser bem-quisto. Tá. E a igreja hoje, ela infelizmente, ela está bastante difundida. Porque hoje a igreja, ao invés de ser um local de acolhimento, um cenário de amor, um cenário onde realmente a palavra de Deus deveria ser pregada, hoje a igreja ela prega inúmeros discursos, né, de ódio, de dissensão, de separação. Hoje, quem adultera tem perdão, quem rouba tem perdão, quem mata tem perdão. Agora, e as pregações para essas pessoas, geralmente elas são muito mais leves. Agora, escuta uma pregação que se fala de homoafetividade, de homossexualismo, né? Tá. De homossexualidade. Meu Deus do céu, só falta abrir uma cova e colocar o coitado do homossexual lá dentro. Eu comecei a conhecer o evangelho com 11 anos de idade, né? Eu trabalho desde os meus 9 anos de idade. Poxa. Eu venho de uma família muito simples. Eu vendia coxinha de porta em porta para poder ajudar a minha família. A minha mãe é uma mulher que a vida toda foi muito trabalhadora, muito dedicada, uma mulher que entregou sua vida realmente para poder criar os filhos. O meu pai, infelizmente, escolheu o pior lado da vida, né? O meu pai, desde os 10, 11 anos, já sabia o que era drogas. Então, meu pai cresceu nesse universo de drogas. Por um tempo parou. Eu converti toda a minha família. Eu trouxe toda a minha família para a igreja. Eu, um belo dia, passando numa rua, ouvi uma moça cantando. E aquela voz me chamou muita atenção e eu entrei naquela igreja. Chorei muito, muito, muito. E eu falei, eu preciso trazer a minha família aqui porque esse lugar é incrível. E aí eu cheguei em casa falando, olha, eu conheci uma igreja, vocês precisam ir. E aí eu fui, e depois que eu fui, trouxe minha mãe, meu pai, minhas irmãs, aí foram tios, tias, primos, primas, avós. Eu converti toda a minha família. Num culto, a pastora da igreja até então disse assim, tomada por Deus, teve uma revelação dizendo que eu seria um grande homem de Deus, um grande pastor na terra e muito conhecido. O tempo foi se passando, eu, infelizmente, sofri 3 abusos na minha adolescência, né, de infância para adolescência, um deles acometidos dentro da igreja, na qual eu fazia parte. A minha vida ela foi marcada por muitas dores. Assim. Eu sou sinônimo de resistência, de superação, de coragem. Não é fácil estar na minha pele, não é fácil ser quem eu sou. Eu lido com a pior parte do ser humano, que é o ódio, a crueldade, porque eu sou tudo aquilo que, principalmente, a classe masculina mais detesta, que é o homem que se declara gay, que é afeminado, e que, para mim, hoje, grande parte dos haters que eu tenho no meu Instagram, 90% deles são homens heterossexuais e muito mal resolvidos na sua sexualidade. Porque eu penso que se a minha existência fere a tua existência, o problema não está em mim, né? O problema está em quem se incomoda comigo. Porque o que muda a sua vida? O meu cabelo, a roupa que eu uso, o salto que eu uso. E eu não estou fazendo nada de errado. Se você olhar os meus conteúdos na internet, você vai ver que eu estou sempre abrindo a minha boca para falar do amor de Deus. Mas ser um gay que fala do amor de Deus incomoda muita gente. Mas eu também não vejo grandes nomes do evangelho, pessoas que se dizem super crentes, pessoas que se dizem os santos, os salvos, que são exemplos de fé, de vida com Deus, fazerem o que eu faço, que é levar o amor de Deus a toda e qualquer criatura. Então, esse é o Felipe, né? Um pouquinho do que eu já vivi. Tem muita história para te contar, tem muita coisa para te dizer do que eu já passei. Estar aqui hoje, né, é uma grande oportunidade na qual
Eu sou muito grato, eu costumo dizer que a minha carreira ela está sendo construída a conta-gotas, então toda a oportunidade que eu tenho de ir em algum podcast, eu vou com todo carinho, Legal. porque as pessoas precisam me conhecer, as pessoas precisam saber quem sou eu, e elas precisam desmistificar o que é isso, né, que as pessoas falam, porque eu garanto para você que se você ficasse um dia no meu lugar, talvez você não aguentaria. A tamanha crueldade das pessoas e o problema delas respeitarem alguém que é diferente. Então, querendo elas ou não, eu vou continuar com o meu cabelo grande, com as minhas roupas, porque a presença de Deus, Cristo, ele transcende roupa, ele transcende salto, ele transcende calça, a minha calça não prega, o meu cabelo não prega, o meu óculos não prega. O que que traz a presença de Deus para as pessoas? Além da minha vida com Deus, é tudo aquilo que há dentro de mim, né? Que é a presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então é sobre isso que eu acredito, esse sou eu.